CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h06. Grande abraço para você ligado aqui na CBN. Estamos iniciando mais uma edição do CBN Esportes. Estamos, hein, galera? Hoje, dia 20 de outubro de 2023. Vamos juntos até meio-dia, trazendo muitas informações sobre o time do seu coração. E já iniciamos o nosso giro falando sobre futebol. A Federação Paulista definiu os detalhes da nova divisão estadual que será disputada a partir de 2024. A Série A4. Os 16 clubes deverão inscrever jogadores sub-23, com a possibilidade de cada time também inscrever 5 atletas acima dessa idade. O Paulista A4 vai começar no dia 28 de janeiro e dará 2 vagas, para o campeão e para o vice, a Série A3 de 2025. E agora o destaque do Guarani, que entra em campo nesta sexta-feira, o Bugre em campo, Antônio Lupe. Oi, Lupe, é com você! Tudo bem, Júlio? Bom dia a você, a todos que acompanham o CBN Esportes. É jogo decisivo para o Guarani, hoje 9h30 da noite, contra o Mirassol. Vale vaga no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. O Bugre tenta voltar a vencer fora de casa, enquanto o Mirassol quer manter o seu bom retrospecto jogando como mandante e, quem sabe, ficar vivo na reta final, pensando em acesso. O técnico Moser faz uma mexida forçada. Sai Matheus Bueno, entra Lucas Araújo. Na zaga existe a dúvida se Valber será o titular ou se Alan Santos retorna ao time. E o 15 de Piracicaba confirmou a renovação do zagueiro Gilberto Alemão. As partes assinaram um contrato longo com duração até o fim do estadual de 2025. Alemão está na segunda passagem pelo clube. Ele chegou na reta final da Copa Paulista e fez 3 jogos com gol. Antes, já tinha defendido o Inhoquim entre 2019 e 2020, quando participou de 47 jogos e fez 12 gols. E agora o destaque do futebol paulista com Vinícius Moura. Fluminense e Corinthians fizeram um grande jogo no Maracanã no encerramento da 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro fez 3-1 no primeiro tempo e o Tricolor buscou o empate na metade final do jogo. Fluminense 3, Corinthians também 3. O Santos perdeu para o Bragantino após 3 vitórias seguidas. O Braga venceu o duelo na Vila Belmiro por 3-1. O Peixe está na zona de rebaixamento. Já o Palmeiras perdeu para o Atlético Mineiro por 2-0 no Allianz Parque, em dia de protestos da torcida contra a presidente do Alviverde, Leila Pereira. Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile, começam hoje, com o Brasil em busca de 3 metas. A primeira é conquistar o maior número possível de vagas olímpicas para Paris. São 21 esportes que classificam atletas para as Olimpíadas do ano que vem, além de outros 9 que valem pontos ou índices para os Jogos. E agora o destaque da Ponte Preta com o Antônio Lupe. Fala aí, Lupe. Ô, Júlio, a Ponte Preta que vai entrando aí na reta final de preparação para enfrentar o Ituano na segunda-feira, no estádio Moisés Lucarelli. É um jogo decisivo, só que na parte de baixo da tabela. E a notícia não é boa. Zagueiro Matheus Silva, que saiu com um problema no ombro no empate em 3-3 com o Sport, vai precisar passar por cirurgia e vai desfalcar a Ponte Preta na reta final da competição. Futebol feminino, a Andressinha vai desfalcar o Palmeiras na final da Libertadores Feminina contra o Corinthians. O clube informou que a jogadora rompeu o ligamento cruzado anterior, o LCA, do joelho direito, e passará por cirurgia quando voltar ao Brasil. Andressinha sofreu a lesão aos 8 minutos do primeiro tempo na semifinal contra o Atlético Nacional na última terça-feira e passou por exames e constataram a gravidade do problema. E agora o destaque de Fábio Chaib, Série B, Campeonato Brasileiro, assuntos para o nosso Fabião. Bom dia, ótima sexta-feira, Fábio. Bom dia, Júlio Nascimento, bom dia, ouvintes, CBN, uma ótima sexta-feira a todos. Vamos falar de Série B. Ontem teve início a 33ª rodada com 2 jogos. O Atlético Goianiense bateu o ABC por 3-1 e reassumiu a vice-liderança da Série B.
Também ontem em Tombos, o Tombense virou para cima do Vila Nova numa noite de Fernandão, aquele mesmo, ex-Guarani, Palmeiras, marcou 2 gols no final e deu a vitória ao Tombense, que ainda luta contra o rebaixamento. Neste momento é o 18º colocado com 31 pontos, viu, Julio? Muito bem, são os destaques do dia. Você participa pelo WhatsApp 991869070, código de área 19 991869070. E análise do CBN Esportes, a opinião com Carlos Eduardo de Freitas. Ótima sexta-feira, Carlão, bom dia para você. Bom dia, Júlio Nascimento, bom dia, ouvinte CBN. Enfim, sextou e a gente espera que seja um sextou verde e branco, né? Com a vitória do Guarani, com o triunfo do Guarani em Mirassol, um jogo difícil, um jogo complicado, um duelo de muitos pontos, muita coisa envolvida nesta partida, 2 equipes poderosíssimas nesta Série B do Campeonato Brasileiro, e a gente espera que o Guarani possa retomar o bom futebol e voltar para Campinas nesta sexta-feira, mais uma vez em clima de sextou, com os 3 pontos na bagagem. Estamos no ar com o nosso CBN Esportes, com trabalhos técnicos de Vomir Bortoleto e Fernanda Alves. Apresentação, Júlio Nascimento. 11:12. CBN Esportes Campinas. Programa Humanideia, com Fernando Moraes, na CBN Campinas. Seu programa para momentos de reflexões, entrevistas, literatura, filosofia, debates, conhecimento, novas ideias e pensamentos, proporcionando o desenvolvimento humano e a transformação pessoal. Humanideia, o humano fazendo a diferença, com Fernando Moraes. Todos os sábados, às 10:30 da manhã. Espero vocês. O aniversário 49 anos Açaí continua cheio de preço. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Oferecimento Belleville. Vem aí um pedaço de Paris no Cambuí. Aguarde. Flávio Botelho está chegando para nos atualizar tudo sobre o trânsito. Bom dia para você, Flavião. Precisando de uma grana extra, Bom dia, Júlio Nascimento e ouvintes. Bem, Júlio, a Avenida Líquez da Cunha tem trânsito um pouco mais carregado, ali na saída da rodovia Anhanguera, no sentido centro de Campinas. No lado oposto, segue sem transtornos. Na região da rodoviária, mais intenso na Avenida General Euclides de Figueiredo e na Doutor Davi Vicente. Na Doutor Pereira Lema, o trânsito segue sem transtornos para quem vai acessar o terminal rodoviário. A Barão de Itapura também tem trânsito bom ali na região da rodoviária. Na sequência, são vários pontos com trânsito mais intenso, mas sem transtornos, comparadas apenas nos semáforos. Lembrando, Júlio, a Campinas Montemor continua com trânsito bastante carregado do quilômetro 4 até a chegada ali a Adalberto Panzano, sentido Campinas, por conta de obras de recuperação na pista. Júlio. Maravilha, Flávio. Se estamos com plantão no final de semana ou com folga, hein, Flavião? Com certeza, plantão por aqui, Júlio. E você? Opa, eu ganhei uma folguinha aí. Então, na semana que vem a gente volta a se encontrar, beleza, Flávio? Beleza, então aproveite bem a sua folga aí no final de semana. Até mais, Julio. Valeu, isso, nosso Flávio Botelho com as informações do trânsito. Ele volta na programação da CBN, 11h15.
25 de outubro, dia do cirurgião dentista. Parabéns a todos que cuidam da nossa harmonia, da nossa saúde e do nosso sorriso. Uma campanha do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron. Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. E a equipe do Suzano vai tentar parar Guarulhos hoje na grande decisão do Campeonato Paulista de vôlei masculino. No primeiro jogo, deu Guarulhos. Hoje, Suzano precisa vencer. O duelo acontece às 6h30 da noite na Arena Suzano. E o time da casa vai contar com o apoio da torcida. Mais de 5 mil ingressos foram esgotados em menos de 24 horas. Se Guarulhos vencer, garante o título estadual. De onde vem sua força? De achar que é impossível ou ir lá e fazer? De desistir ou acreditar em você mesmo? De se acomodar ou ser a transformação? De ser apenas mais um no mundo ou deixar um futuro melhor para as próximas gerações? Eu sou o Daniel Dias, nadador paralímpico, e a minha força vem de acreditar e fazer acontecer. A força da Unimed Campinas vem do seu propósito, o cuidado com o todo. E a sua? Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. CBN Esportes Campinas. Onze horas e 18 minutos, estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes, já mandando um alô para toda a galera que está assistando com a gente aqui através do nosso WhatsApp. Mande você o seu recado também por o nosso WhatsApp 991869070. Fique à vontade para participar. Manda um abraço aqui pro Paulo de Hortolândia, tá apostando em vitória do Guarani hoje por 2-1. O Ricardo pergunta aqui quais os desfalques da Ponte pro jogo contra o Ituano. O Lupe pode falar entre esses desfalques a grande notícia do Matheus Silva, né? Se tinha uma expectativa da volta, né, do Matheus Silva ainda no campeonato, mas com essa lesão no ombro, né, Lupe? Sem chance, né? Ah, sem chance, Júlio. Cirurgia, né? Teve uma fratura no ombro, tá fora da reta final da Série B. A gente fala melhor e mais sobre isso no bloco da Ponte, mas já adiantando para o nosso ouvinte que além do Matheus Silva, a Ponte tem 3 desfalques por suspensão: o Felipinho, o Elvis e também o Gé. É isso, então é uma Ponte que vai bastante desfalcada para esse jogo contra a equipe do Ituano. Falando em Série B, né, Fábio Chaib, tivemos a confirmação do adiamento do jogo da Chape, né? Exatamente, a Chapecoense quer jogar contra o Sport hoje na Ilha do Retiro às 9h30 da noite. Iria viajar ontem de Chapecó até Guarulhos, fazendo uma ponte até o Recife, mas o clima, as condições climáticas lá no aeroporto de Chapecó não estavam favoráveis, o avião não conseguiu pousar, então a Chapecoense pediu adiamento do jogo. O jogo foi adiado para domingo, a CBF concedeu isso para ter o jogo no domingo às 6 horas da tarde, ao invés de hoje às 9h30. Então, Sport e Chapecoense jogam no próximo domingo às 6 horas da tarde. A Chapecoense está embarcando hoje para o Recife. E hoje, além de Mirassol e Guarani, também tem o líder em campo. Vitória, às 7 horas da noite, viaja até São Luís e encara o Sampaio Corrêa às 7 horas da noite. Jogo importante também para a parte de cima da tabela, Sampaio Corrêa e Vitória. Importante também para Ponte Preta, já que o Sampaio Corrêa está também a 2 pontos da Macaca na luta contra o rebaixamento. É um jogo que não oficializa o acesso do Vitória, mas se vencer, já era. Bate 64, né? Não. Se empatar, 62. Se ganhar, 64. Então aí pode fechar o caixão.
Bom dia, amigos. Bugre tem que ganhar de qualquer jeito hoje. Se perder, acho que fica muito difícil o acesso. Amarildo Brene, de Hortolândia. Hortolândia nos abraça aqui com muitas participações desse começo como de programa. sempre, né? Você quer falar sobre o Pato Celeste, Antônio Lupe? Vamos falar disso na arena. Eu gostaria, né? Porque foi um assunto que tem gerado muita discussão hoje, nessa sexta-feira gostosa, meio nublada, mas que lá no Uruguai o pau tá atorando, né? Porque o Pato Celeste, que acompanhou a seleção durante os anos 90 e 2000, ele quer ser oficializado como mascote oficial do Uruguai. Por enquanto, o Pato foi deixado de lado, viu, Júlio? Pato Celeste ou Canarinho Pistola? Eu fico com o Pato Celeste. Pato Celeste ou Fuleco? Pô, Fuleco é histórico, hein? Fuleco. Fuleco é histórico, pô. Eu gosto do Canarinho, ele é tenso, histórico, né? Pesadão, Canarinho. Mas ele não passa a viu a simpatia foto do do brasileiro, né? Eu não vi, vi o aqui, Pato, ó. Ele não parece vi. o Pato Donald barrigudo, ó. Parece o Pato Dono depois de uma cãibra estomacal. Como é que faz? Depois a gente vai tentar mostrar aí pro nosso público o Pato Celeste. Sim. Mas é mais uma informação relevante aqui trazida pelo Antônio Lupe. Vamos com Vinícius Moura, informações atualizadas do futebol paulista aqui no CBN Esportes. Fluminense e Corinthians fizeram ontem no Maracanã um dos melhores jogos dessa edição do Campeonato Brasileiro. O alvinegro saiu na frente aos 9 minutos em passe de Maicon e grande finalização de Yuri Alberto na grande área. 6 minutos depois, o atacante perdeu a chance de ampliar para o Corinthians ao finalizar para fora um erro de saída de bola do Flu dentro da própria área. O tricolor empatou com o Lima aos 21 em jogada que começou em lançamento de Marcelo. O Corinthians marcou o segundo com Yuri Alberto, após Marcelo perder a bola no meio-campo. E o alvinegro chegou ao terceiro com o Fábio Santos de pênalti. No segundo tempo, Lima diminuiu para o Fluminense em chute de fora da área e Arias empatou ao surgir com liberdade na grande área. As grandes defesas de Cássio evitaram a virada da equipe da casa. Final, Fluminense 3, Corinthians também 3. O técnico alvinegro, Mano Menezes, apontou uma evolução da equipe pelo que foi apresentado no primeiro tempo. Saiu com um sentimento muito bom com o comportamento da equipe na primeira parte, com a postura, com a ambição. O Santos perdeu para o Bragantino por 3-1 na Vila Belmiro, terminando a rodada na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O Peixe começou o jogo acertando a trave em chute de Lucas Lima com 30 segundos. Mas o ex-atacante santista Eduardo Sacha marcou 2 vezes no primeiro tempo. E no início da etapa final, Ramírez anotou em chute desviado, colocando o Braga com 3-0 a seu favor. No final, o zagueiro do Bragantino, Léo Ortiz, marcou contra. O técnico santista, Marcelo Fernandes, afirmou que o time dele teve bons momentos na partida contra o vice-líder do campeonato. Mas a equipe se portou muito bem, criou várias oportunidades, infelizmente não fizemos o gol. Ter calma, todo mundo, falei lá no vestiário que todo mundo tem que ficar de cabeça erguida. O Palmeiras saiu atrás no placar contra o Atlético Mineiro logo no primeiro minuto, em gol de Hulk, em um chute de fora da área. O Alviverde jogou mal e passou a ser dominado pelo Galo. O Atlético ampliou no segundo tempo em contra-ataque finalizado por Paulinho. Palmeiras 0, Atlético Mineiro 2. O jogo ficou marcado pelos protestos da torcida contra a presidente do clube, Leila Pereira. O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, cumpriu suspensão ontem. E o auxiliar Vitor Castanheira deu sua visão sobre o momento de um time que acumula 4 derrotas seguidas no Brasileirão. Não há como fugir. Estamos na pior fase desde que nós chegamos aqui ao Palmeiras. Temos que assumir isso. De São Paulo, Vinícius Moura. 4 derrotas consecutivas do Palmeiras. Fazia tempo, hein, Fábio, que eu não via esse tipo de situação no palestra, hein? A primeira vez na era Abel Ferreira. A última vez que o Palmeiras tinha perdido 4 vezes era com o Vanderlei Luxemburgo, que culminou com a saída dele do cargo de técnico do Palmeiras. E além das 4 derrotas, tem eliminação para o Boca Juniors também na Libertadores da América, né? O clima muito pesado ontem, realmente, no Allianz Parque. A torcida apoiou o time durante o jogo, mas antes e depois, muitas críticas à presidente Leila Pereira, também aos conselheiros e diretores do Palmeiras. Palmeiras, ontem parecia que estava em frangalhos o Palmeiras, assim, sabe? Sem jogada, perdeu aquele brilho no olho mesmo, como se diz nos jogadores, né? Perdeu aquela forma que jogava antes, saía tabela, saía tudo. Ontem parecia um time totalmente desorganizado, aquela energia pesada vindo da arquibancada já também.
E o Palmeiras aí vai lutar por uma vaga na Libertadores. Tá ficando difícil, que o Galo ontem mesmo já encostou no Palmeiras, tem o Atlético Paranaense também. O Palmeiras juntando os cacos aí, ver o que acontece nessas 11 últimas rodadas, né? E quando a gente pensou que o Santos sairia da zona de rebaixamento, Carlão, derrota em casa contra o Bragantino, que faz um grande campeonato. Vamos alertar, né? O Bragantino é quem tá na caça neste momento ao Botafogo, mas o torcedor do Peixe agora volta a ficar naquela expectativa pelas próximas rodadas. Cara, o futebol ele é maluco, né? Começou o jogo ontem e o Santos, com 1 ou 2 minutos, criou uma jogada maravilhosa do Marcos Leonardo, cortou 2 jogadores do Bragantino, finalizou, quase que abre o placar. A torcida foi à loucura, Vila Belmiro em polvorosa, pegando fogo. De repente, o Bragantino vai para o ataque e abre o placar. É aquela coisa, mesmo o Santos em evolução, e é evidente esse crescimento, com 3 vitórias consecutivas antes de enfrentar o Bragantino, o momento turbulento permanece em termos de classificação, né? Então é um time que não tem forças para suportar a adversidade, né? Mesmo a gente pega, mas contra o Palmeiras, mas contra o Palmeiras foi um jogo com uma outra característica, né? Que o Santos conseguia jogar atrás da linha da bola, a responsabilidade do jogo era do Palmeiras, mas ontem não. Ontem a responsabilidade era do Santos, jogava em casa, mesmo contra um time hoje que vive uma outra realidade, muito melhor armado, tem um outro objetivo dentro do campeonato, então o Santos tinha que assumir as rédeas do jogo, e quando ele toma a iniciativa, quase que faz o gol, praticamente no minuto seguinte toma o gol, e aí a coisa ficou complicada e o Santos perdeu o jogo. Agora, mais uma vez, vamos ficar na expectativa do poder de reação do Santos, porque ele novamente abre o Z4 com 30 pontos. Antes da gente ampliar a repercussão aqui do jogo do Corinthians com a Thalita Gildes e também falar do Tite, olha aí o pato, pra você que tá no YouTube, citado por Antônio Lupe. Aí, ó. Esse é o Pato Celeste, que quer recuperar aí o você sabe, posto de mascote. Vocês estavam falando aí do Pistola e tal. Eu acho que pro mundo do futebol, eu acho que o Canarinho Pistola se encaixa mais, é mais bravão, né? Mais imponente. Não tinha um anterior, não tinha um antecessor, era o Canarinho Pistola. Que era meio muito amigão, né? Meio mascote, seleção brasileira, né? 2000 e tralalá, vamos colocar 14, vamos colocar 10. Ô, Júlio, só voltando aqui na parte de baixo da tabela, são 7 times que vão lutar contra o rebaixamento neste momento, né? Vamos pegar aqui o São Paulo, é o 11º, tem 35. O São Paulo tá no limbo ali, não cai, não sobe também, já ganhou a Copa do Brasil. São Paulo é o 11º, 35. Daí todos esses outros times lutam contra o rebaixamento. O Internacional é o 12º, tem 32. Corinthians, 13º, 32. Bahia, 31. Cruzeiro, 31. Vasco, 30. E na zona de rebaixamento, Santos com 30 e Goiás com 30 também. Ou seja, entre o 12º e o primeiro time da zona de rebaixamento, Santos, são 2 pontos apenas. Não estou considerando Curitiba com 20 e o América com 18, que para mim já foram, né, Carlão? Nossa Senhora. Aliás, o lamento em relação ao América, né? Porque é um time que vinha aí se sustentando em Série A de Campeonato Brasileiro, realizando boas campanhas em competições internacionais e, de repente, esse ano a coisa não fluiu. O América vai caindo aí com 18 pontos, estamos caminhando para a 28ª rodada, é muito pouco, já podemos decretar aí o retorno, infelizmente, do América para a Série B do Campeonato Brasileiro. E o América, uma notícia que sai agora, mas o América, já pensando na temporada que vem, vendeu 2 mandos de jogos lá para Uberlândia, contra o Flamengo e contra o Atlético Mineiro. Vai fazer receita, né, nesses últimos jogos. Falando em Flamengo, vamos com a Thalita ouvir mais sobre a estreia de Tite no Mengão. Flamengo e Fluminense entraram em campo nesta quinta-feira pela 27ª rodada do Brasileirão e a estreia do técnico Tite foi com o pé direito. A equipe visitou o Cruzeiro e conseguiu superar rapidamente as dificuldades nos minutos iniciais e passou a controlar bem o jogo. Ainda na primeira etapa, Ayrton Lucas abriu o placar no Mineirão e Pedro, de pênalti, completou aos 44 minutos do primeiro tempo. Na segunda etapa, o rubro-negro soube administrar bem e o placar final ficou 2-0 para o Flamengo. A equipe é a terceira colocada com 47 pontos e o próximo compromisso é o clássico contra o Vasco no Maracanã
no domingo às 4 da tarde. Falando em Maraca, o Fluminense de Fernando Diniz promoveu um show de futebol, mas na segunda etapa. Isso porque no primeiro tempo o time não se encontrou em campo e viu o Corinthians abrir o placar com Yuri Alberto após um erro do lateral Marcelo. Lima deixou tudo igual, mas 5 minutos depois, Yuri Alberto de novo virou o jogo. De pênalti, Fábio Santos fez o terceiro do Timão ainda na primeira etapa. E aí, com Arias no lugar de Felipe Melo, o Fluminense voltou outro no segundo tempo. Lima e John Arias foram os responsáveis por garantirem um pontinho para o tricolor no empate em 3-3 e por muito pouco o Fluminense não conseguiu virar o jogo. A equipe de Fernando Diniz fecha a rodada 27 em 9º lugar com 42 pontos. O próximo jogo da equipe é domingo às 6h30 da noite diante do vice-líder Bragantino. Com todos os jogos da rodada 27 encerrados, o Botafogo segue líder com 58 pontos e 9 de vantagem em relação ao vice-líder Bragantino. Já o Vasco fechou fora da zona de rebaixamento na 16ª colocação com 30 pontos. O Botafogo volta a campo sábado contra o Atlético Paranaense no estádio Newton Santos. Do Rio de Janeiro, Thalita Gildice. Boa, Thalita. Jogo de golaços ontem, sentimento de frustração pro Corinthians, muita reclamação, Carlão, pro Fluminense. É verdade. E hoje, junto com o Fábio Scheib, nós estávamos acompanhando o lance do Fábio Santos em cima do Samuel Xavier. Aquilo é muito pênalti, né? Eu sou um pouco assim, eu tenho uma opinião com relação a pênalti. Eu acho que o pênalti tem que ser falta. Não adianta vir com, deslocou, não. Se for dentro da área tem que ser algo forte. E esta entrada do Fábio Santos no Samuel Xavier foi forte, pênalti. E o pênalti do Corinthians é interpretativo. Alguns acham que foi, outros acham que não foi, mas tá valendo. Agora, falava com o Fabião no nosso café, hoje pago por Fábio Scheib. Quando o Fábio Scheib paga, a qualidade é... E o Lupe não estava, né? Lupe. Veio croissant, veio, como que chama? Carolina, né? Aqueles misto quente. Foi sensacional. E eu falava com o Fábio, o Fluminense pode até não conquistar a Copa Libertadores, mas como joga bonito. As melhores partidas do futebol brasileiro nesta temporada, no Brasileirão ou Libertadores, que eu vou citar Fluminense Internacional, Fluminense e Corinthians, foram aí, né, protagonizadas pelo tricolor das Laranjeiras. Agora são 11h33. Repórter CBN. Sexta-feira, 20 de outubro de 2023. A Polícia Federal identificou que um sistema que monitora ilegalmente a localização de pessoas foi utilizado pela Agência Brasileira de Inteligência mais de 30 mil vezes. Os investigadores detalharam 1.800 usos relacionados a políticos, jornalistas, advogados e adversários do governo Bolsonaro. Uma operação contra o esquema prendeu 2 agentes da ABIN. Um dos alvos dos 25 mandados de busca e apreensão é Caio Santos Cruz, filho do general da reserva e ex-ministro Alberto Carlos Santos Cruz. Caio é apontado como representante da empresa que vendeu o sistema secreto para a ABIN. A informação é da comentarista da CBN, colunista do jornal o Globo, Bela Megali. Parentes de um brasileiro que tenta deixar a faixa de Gaza morreram no bombardeio do norte do território, de acordo com a Embaixada do Brasil na Palestina. Hassan Rabi diz que o primo, a mulher, filhos e netos estavam num prédio atingido por um ataque israelense. Cerca de 60 pessoas moravam no local. Em entrevista à Globo News, o embaixador do Brasil em Israel, Frederico Meyer, diz que depende da liberação do governo local para que seja feito o resgate de brasileiros que estão em Gaza. A entrada de ajuda humanitária também depende de autorização. 14 aeroportos da França receberam novos alertas de bomba e 3 deles precisaram ser esvaziados. O país registrou o problema pelo 3º dia consecutivo em meio às férias escolares. O governo francês decretou emergência há uma semana por causa do assassinato de um professor. No horário de Brasília, 11h34.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. O mercado imobiliário tem seu espaço na CBN Campinas. Os principais lançamentos, oportunidades de investimento, entrevistas especiais e tudo o que envolve esse importante segmento. Circuito Imobiliário, com Gustavo Frison. Todos os sábados, às 10 horas da manhã. Oferecimento LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. A Clínica Veterinária PUCVET estará no Pet Place, no Galeria Shopping, de 29 de setembro a 29 de outubro. Cadastre seu pet para microchipagem gratuita. Confira a programação. Acesse www.puc-campinas.edu.br/PUCVET e saiba mais. Vai para Viracopos? Ao planejar uma viagem, nada melhor do que começar a sua jornada indo para o aeroporto na comodidade e segurança do seu próprio carro, não é mesmo? E na volta para casa, evite filas e espera. Com o Estapar Reserva ficou tudo mais prático, rápido e seguro. Faça sua reserva pelo site ou baixe agora mesmo o app Zul Mais, a plataforma digital da Estapar. Estacione no aeroporto de Viracopos com descontos especiais, diárias avulsas a partir de R$17. Consulte condições. Aonde quer que você vá, Estapar. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. Sou Joe. 11 horas e 38 minutos, vamos lá. Falar sobre a dupla campineira. Hoje tem Guarani em campo, Antônio Lupi, o Bugre entra em campo contra o Mirassol. Eu estava olhando aqui, aliás, o grande trabalho, né, que faz José Mariolani sobre as estatísticas, né, os jogos do Guarani.com, tem as estatísticas lá por adversário, enfim. É um trabalho histórico muito legal que tem que ser reconhecido. Em jogos oficiais, o Guarani nunca ganhou em Mirassol. A única vitória do Guarani foi um amistoso lá em 1962. Não tem nem ficha técnica desse jogo aqui pra ver quem é que marcou e tudo mais. Nos 11 jogos por Paulistão, por Campeonato Brasileiro, foram 7 empates e 4 derrotas. Então, pro Guarani, vencer hoje é importante não apenas pensando em Campeonato Brasileiro, mas até por aspecto histórico, viu, Lupe? É um dado importante que você traz, Júlio, até para exemplificar também a dificuldade que vai ser o jogo, né? Porque o Mirassol, ele conseguiu uma reação dentro da Série B, principalmente nas últimas 4 partidas, onde venceu os 4 jogos e colocou o Mirassol de novo na briga pelo acesso. São 52 pontos, né, que o Mirassol conquistou até agora, e o Guarani tem 54. Por isso a gente trata essa partida como um jogo decisivo, um confronto direto, e o Guarani precisa vencer para entrar novamente no G4 e jogar a pressão para os seus concorrentes que também estão brigando na parte de cima da tabela.
Até pensando nisso, o técnico Humberto Louser, ele trabalhou muito a forma de jogo do Mirassol. Pelo menos na última quarta-feira, quando nós pudemos acompanhar a atividade do Guarani, o Louser, ele trabalhou com a equipe que deve entrar em campo hoje à noite, às 9h30, para marcar em cima, a famosa marcação alta para cima do Mirassol, até pensando no que o Mirassol colocou em prática nas últimas partidas, né? Trabalhando, até porque existe um trabalho, não só no Guarani, mas em praticamente todos os clubes, de scout, que vai buscar aí o estilo de jogo do técnico Mozart, que um dia, bem próximo aí, né? Alguns dias no início da temporada, no ano passado, trabalhou no Guarani e conhece bem o elenco do Bugre, mas os jogadores do Guarani, alguns também conhecem um pouco do perfil do treinador do Mirassol. Não é o caso do Lucas Araújo, volante que vai ser o substituto do Matheus Bueno no meio-campo. O Matheus Bueno foi expulso contra o Vitória e cumpre suspensão. Mas o Lucas Araújo, em sua entrevista coletiva, foi o último jogador a falar antes da partida. Ele falou a respeito dessa questão de conhecer o treinador adversário e também quais os cuidados que o Guarani tem que ter para enfrentar o Mirassol fora de casa. Eu não cheguei a trabalhar, professor lá, mas falam muito bem dele. O Mirassol é uma equipe muito qualificada, a gente sabe disso. Na nossa chegada, o professor trabalhou o nosso mental. Hoje a gente já trabalhou as estratégias que a gente vai colocar em prática no jogo do Mirassol. A gente vem estudando muito e a palavra que o professor colocou para a gente durante essa semana vem colocando atitude e sabedoria, porque é um jogo muito estudado, então a gente vai ter que ter muita sabedoria para tomar as ações dentro de campo. Bom, esse é o Lucas Araújo falando a respeito do adversário do Mirassol. Provável time do Guarani tem uma pequenina dúvida na zaga se o Valber será o titular ou se o Alan Santos volta ao time. No treino que a gente acompanhou na quarta-feira, eles se alternavam muito, né? O Louser começou com o Valber, depois colocou o Alan Santos, depois voltou o Valber nas bolas paradas, depois colocou o Alan Santos. Então eu ainda deixo essa vaga no sistema defensivo em aberto. Do restante não tem muita dúvida não. Pegorari no gol, Diogo Matheus, Lucão, Valber ou Alan Santos e Mike, Matheus Barbosa, Lucas Araújo e Bruninho. No ataque, o Bruno José, o Derek e o João Vitor. Mas eu vou ressaltar mais uma vez, já fiz ontem também na quarta-feira. O Louser testou algumas formações diferentes no ataque e o Bruno Mendes treinou muito bem durante esse treinamento que a imprensa pôde acompanhar na última quarta-feira no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Já o técnico Mozart deve escalar o Mirassol com Alex Muralha no gol, Lucas Ramon na lateral direita, Rodrigo San e Luiz Otávio na zaga e o Guilherme Biro na lateral esquerda. Meio-campo com Neto Moura, Danielzinho e no ataque Gabriel, Chicoquim, Negueba e Zé Roberto. Um time experiente, um time que conhece a Série B e que, se conquistar uma vitória em cima do Guarani, fica muito próximo do G4, mas se o Guarani vencer, entra no grupo dos 4 melhores times da competição novamente, Júlio. Ô Carlão, você acha que o Louser pode preparar algo diferente? Porque jogar com o Mirassol lá é muito difícil, ainda mais com o Moser no comando. Olha, Júlio, eu acredito que não. Embora futebol apresenta aí sempre alguma surpresa, o Lupe esteve lá no Brinco de Ouro e confirmou que ele realizou alguns testes, né, principalmente no sistema ofensivo, com o Bruno Mendes no lugar do Derek. Eu acredito que não, mas, né, por ter sido trabalhado, de repente pode aparecer, mas eu tenho um sentimento assim, de que o Humberto vai manter a escalação, talvez o Alan Santos no lugar do Valber, né, até porque o Alan Santos saiu por lesão, não por deficiência técnica, né, e agora já melhor trabalhado, treinando mais, não em ritmo de jogo, mas já adaptado novamente ao dia a dia do Guarani, talvez o Alan Santos ganhe esta oportunidade. Jogo duríssimo, jogo complicado, o Mirassol individualmente tem uma das melhores equipes da Série B, em termos de pontuação está ressurgindo agora, nas últimas rodadas conseguiu somar 12 pontos, né, a começar pelo jogo da Ponte, né, ali que começou a arrancada do Mirassol, e é uma equipe que, se vencer hoje, é um candidato em potencial a conquistar o acesso. Ontem, através das redes sociais, nos grupos aí dos bugrinos, os amigos também, Carlão, você viu quem vai apitar o jogo? É João Vitor Gobi, ele é lá de Cajobi.
Cajobi é região ali, Rio Preto, Mirassol, 87 quilômetros de Mirassol. Cara, se a CBF pudesse evitar, além de ser um árbitro muito novo, se a CBF pudesse evitar esse tipo de escalação, melhor. A gente espera que o João Vitor faça aí um grande trabalho, que não possa favorecer, prejudicar, que ele seja aí pouco citado na transmissão, mas é claro, é um problema, né? É um problema. De repente o Guarani, se o Guarani for prejudicado, algo que aconteceu lá em Salvador em alguns momentos, serve como justificativa. Então seria aí de bom grado a CBF evitar esse tipo de situação. Mas já está escalado, é ele que vai comandar o jogo e boa sorte. Mas eu creio que o Humberto vai manter aí a coerência, a mesma base, para enfrentar um time muito forte, com individualidades, como eu citei, jogadores nível aí de Série A. O Zé Roberto até agora estava no Coritiba, retornou, demorou um pouquinho para se encaixar, mas agora tem feito gols. O Negueba viveu uma escassez de gols e foi decisivo no jogo contra o ABC. Tem Gabriel, que é o craque, né? Ex-Bahia, ex-Flamengo, junto com o Chico Kim, Neto Moura. Ou seja, jogo difícil, jogo complicado. O Guarani vai ter que ter muita atenção, diferente do que aconteceu em Salvador, quando tomou 2 gols bobos, né? 2 gols em que deram liberdade para os principais jogadores do Vitória, Léo Gamalho e Wagner Leonardo. Hoje não, hoje é clima de decisão, concentração 100% para o Bugre pegar a estrada no retorno a Campinas em clima de sextou. O que é o clima de sextou? 3 pontos na bagagem para o torcedor bugrino poder desfrutar aí a possibilidade de voltar ao grupo dos 4 melhores da Série B. O Guarani, inclusive, você falava sobre alguns jogadores do Mirassol, Carlão. O Guarani tentou a contratação de alguns deles, né? O Gabriel chegou a estar no radar ainda com o Rodrigo Pastana. Sim. O Neto Moura ficou muito próximo de fechar com o Guarani, mas inclusive o Neto Moura estava interessado em reforçar o Guarani, só que ele já estava palavrado com o Mirassol. Engraçado, né? O Neto Moura, que a gente vai aparecendo pautas, né? E o Neto, cara, eu acho ele bom jogador, mas eu não sei, quando ele chega para atingir um status nível Série A, ele o último degrau rumo à Série A, ele não vai. Porque ano passado, no acesso do Cruzeiro, ele foi um personagem importante. Me lembro até naquele programa da Sport TV, lá, Portas Abertas, aquelas que eles mostram nos bastidores. Tem uma resenha do Ronaldo com o Elias, com o Paulo André, que o Ronaldo fala que qualidade tem esse jogador, que atleta exemplar, que bom jogador, que craque, que qualidade e tal. Aí ele voltou pro Mirassol, eu fiquei sem entender. É um bom jogador, é uma individualidade em termos de Série B, mas não sei, a carreira do Neto Moura não tá indo. É sempre Mirassol, Série B, mas não consegue chegar. Agora, evidentemente, para um jogo como o de hoje, é um jogador importante, é o cara que faz a transição, o cara que tem um bom passe, e os volantes do Guarani, Lucas Araújo, que vai jogar, né, principalmente o Lucas, que é o cara da marcação, o Matheus também, mas acho que o Lucas é mais perdigueiro, tem que ficar atento também na saída de bola do time de Mirassol. É o Tigre, né? O Leão, Mirassol. Leão. É o Leão. Então. Não confunda aí, por favor. O Lucas Araújo. Não confunda Leão com o Tigre, pelo porque amor de Deus. Na selva, quem leva melhor? Leão. É o clássico da selva no Horizontino, Leão. Aí, tá vendo? Chama clássico da selva mesmo? Então o Guarani tem que tomar cuidado com o meio-campista. O Neto Moura, que é o cabeça pensante na saída de bola do Leão. É isso. Boa. Neto Moura que jogou na Ponte também aqui no futebol campineiro, 30 jogos. Negociou com o Guarani também, né, Julião? Sim. Chegou a conversar. Você chamou o Lupo com mais algum detalhe? Pois não. Eu chamei por 2 detalhes, né? Eu queria dar relevo, porque é claro que não é tão perto, né? Campinas de Mirassol. Mirassol fica na região de São José do Rio Preto, né? Vizinha São José do Rio Preto, mas a diretoria do Guarani, até pensando, né, em atrair ainda mais sócios torcedores, eles colocaram à disposição para os sócios ônibus, né, para levar alguns desses torcedores até Mirassol. Então, foi uma adesão muito grande, né? Então, a expectativa de muitos torcedores do Guarani, um número interessante de torcedores do Guarani acompanhando essa partida lá em Mirassol. E só para não deixar passar, é claro que preocupa essa questão do árbitro que o Carlão acabou trazendo em relação ao assunto que foi nas redes sociais,
mas Cajobi faz parte da região metropolitana de Bebedouro. Aliás, Antônio Lupe, você não está presente entre nós aqui. Misericórdia. Né, mas que belo visual. Gostei. Parabéns, hein? Quero conferir ao vivo esse degradê monstro que você fez. Estávamos falando de tigre, de leão, você tirou aquela juba. A maior vitória de Vanessa Lucas é ter linda. Tirado o tal do moicano do Lupe, que era muito feio, cara. Não, agora é o corte da moda lá. Agora sim, esse degradê é bacana, eu gosto. Monstro. O Julião também tá no zero aqui, cara. Agora é o modo Tianjin, né? Você sabe que quando a gente é solteiro, a gente tem um estilo de vida, né? Quando a gente acaba casando ou entrando num relacionamento mais sério, que é o caso de Nascimento, as coisas começam a entrar no rumo. 11 horas e 50 minutos. Com os produtos da Bluepax, você melhora a segurança da sua empresa e controla a produtividade de seus colaboradores em home office, gerenciando tudo de forma segura, simples e eficaz. Tenha proteção em sua rede corporativa com suporte 24 horas. A Bluepax é uma empresa estratégica de defesa credenciada pelo Ministério da Defesa do Brasil. Informe-se bluepax.com 0800 520 6505 ou contate um representante. Bluepax, trabalhamos para a sua tranquilidade. O lançamento mais disputado de toda a cidade de Campinas, ao lado do Galeria Shopping. Apartamentos de luxo, com elegância e requinte. Plantas de 221 metros quadrados a 347 metros quadrados. Venha conhecer o decorado, que já é sucesso absoluto. Acesse bougainvillecampinas.com.br. Realização Furlan Participações e GNO Empreendimentos. CBN Esportes Campinas. De volta aqui, vamos daqui a pouco informações da Ponte. O Fábio só tem uma informação também sobre Carlo Ancelotti envolvendo a seleção brasileira, né? Muita expectativa sobre essa possibilidade ou não do Ancelotti assumir o Brasil em breve na vaga do Diniz. Temos atualizações sobre isso, Fábio Scheib? Exatamente, Júlio. O Carlo Ancelotti deu uma entrevista coletiva lá no Real Madrid hoje, antes da partida contra o Sevilha, e ele comentou sobre aquele evento que teve na Universidade de Parma, onde o reitor, há 2 semanas, né, falou e garantiu que o Ancelotti ia assumir a seleção brasileira em 2024. O Ancelotti falou hoje que fica com a emoção e o entusiasmo do evento, regressando a Parma, onde tudo começou. Há muitos rumores, mas penso que tudo será esclarecido em breve, ou seja, Ancelotti empurrando mais uma vez com a barriga, não deu nenhuma novidade sobre o caso da seleção brasileira, mas disse que daqui a pouco vai ser tudo esclarecido, ele vai dizer ou não se vai dirigir a seleção brasileira em 2024, viu, Júlio? Tá chata essa novela já envolvendo o Carlo Ancelotti. Obrigado, Fábio, por atualizar essas informações. Antônio Lupe, segunda-feira tem Ponte, mas as notícias não param. Infelizmente, mais uma baixa nessa reta final da Macaca envolvendo o sistema defensivo, né, Lupe? É isso, Júlio, e é uma baixa importante porque a Ponte ela tem enfrentado algumas dificuldades para repetir o sistema defensivo, né? E com essa lesão do Matheus Silva, que ele acabou sofrendo no jogo contra o Sport, 3-3, ainda no primeiro tempo, ele acabou se chocando, se não me engano, foi com um goleiro do Sport, e com o Denis, que inclusive foi formado na base da Ponte, e ele teve um problema no ombro, e a Ponte acabou ontem, né, confirmando que o jogador vai passar por cirurgia. Vou até pegar aqui a nota oficial da Ponte. O zagueiro Matheus Silva sofreu uma fratura na escápula do ombro direito. O atleta foi avaliado por um especialista na quarta-feira, dia 18, e deverá passar por cirurgia nos próximos dias. Então, Matheus Silva está fora dessa reta final da Série B. Para Ponte Preta é uma perca importante, porque era um jogador que tinha aí um conhecimento da Ponte, já está desde o ano passado no clube, e a Ponte não vive uma situação fácil na tabela, corre um risco seríssimo de rebaixamento e tem uma decisão na segunda-feira contra o Ituano no estádio Moisés Lucarelli. Ituano e Ponte Preta não vencem há 7 jogos, então é o famoso duelo de 6 pontos. Quem perder se complica ainda mais.
E uma situação que ainda interfere na partida é a reação, por exemplo, do Tombense, que ontem acabou vencendo o Vila de virada, diminuiu para apenas 3 pontos a distância para a Ponte Preta, colocando pressão tanto na Ponte quanto no Ituano. Além do Matheus Silva, que não joga por conta dessa cirurgia no ombro, que ele vai passar nos próximos dias, o técnico João Brigatti, ele não tem o Elvis, que não vinha atuando como titular na Ponte, tem a ausência do Gé, que está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Acredito que vai Pablo Diego no ataque ao lado de Eliel, no lugar do Gé, ao lado de Eliel, e também quem que foi o outro titular, não me lembro agora, foi Pablo Diego, foi Eliel, acho que foram só esses 2 atacantes, e no meio campo, sem o Felipinho, eu colocaria o Ramon Carvalho como principal substituto, mas ele não estava nem no banco na partida contra o Atlético. A Ponte não divulgou se ele teve algum problema de lesão, se foi uma opção técnica, mas ele é o substituto imediato. Se o Felipinho não tiver condições, Samuel Andrade é uma das possibilidades de entrar nesse time titular da Ponte Preta para jogar no meio-campo, Júlio. Pois é, né? São desfalques para um time que já vem sofrendo com a limitação técnica e com pouco futebol, né, Carlão? Então, nos últimos meses, temos André, Souza, Gabriel Silva, agora por lesão, esses jogadores citados que rescindiram, agora por lesão, Matheus Silva. O Everton, né? O Everton, aí os 3 desfalques citados pelo Lupe, o Felipinho, o Elvis e o Gé. Então, olha o tamanho da lista aí que a Ponte vai tendo de desfalque para esse jogo contra o Júlio. E só aumenta essa lista porque não tem Jean Carlos, Fábio Sanches também aparentemente ainda não tem condições, são muitos desfalques, saídas e lesões nessa reta final, né? Bem lembrado. Cara, é uma nau à deriva, né? Até no momento em que você chamava o Bloco da Ponte, né? Notícias tristes e tal, é uma nau à deriva. A Ponte, eu acho que o que resta de esperança para permanecer na Série B é a torcida, cara. Eu acho que eu vou lá para 2003, era uma outra circunstância, era um outro momento do futebol, mas que era um cenário parecido, pior, mas que lembra um pouco, né? Que era até o Big Brother da Ponte, toda semana, todo dia saía um jogador, e a Ponte conseguiu se sustentar na primeira divisão, graças a um jogo fantástico contra o Fortaleza, em que a torcida lotou o estádio, pegou o time no colo e deixou na Série A. E dessa vez é a mesma coisa. Eu acho que essa situação de desfalque também é um time tão limitado que não tem tanta, né? O que fazer é mais um desfalque, né? Não tem o Felipinho, pode ser o Ramon, que seria uma alternativa, né? O Ramon vinha até numa certa evolução, aí de repente sai do time, aí não fica nem no banco, como disse o Lupe. Então a Ponte, tecnicamente, ou falar de time é até complicado, porque não tem o que falar. Acho que agora é canalizar energias positivas. O Brigatti tem muito disso, né? Esse trabalho de força, esse trabalho de motivação. Me parece que o que restou da Ponte Preta em termos de elenco está fechado com o Brigatti, isso já é algo positivo. Então é isso, é a força da torcida, é aquela coisa ponte pretana de ser para tentar aí a Macaca fazer um bom jogo contra o Ituano e prosseguir na Série B em busca aí dessas 3 vitórias que deixam a Ponte na 2ª divisão do futebol brasileiro. Mas é um cenário muito triste. Ontem à tarde eu estava num café com amigos aqui na empresa e, cara, o bate-papo era em torno da Ponte Preta e, meu Deus do céu, fui embora assim, pensativo no carro, falei, o que vai ser deste clube? Que realmente é muito triste, assim, o cenário ponte-pretano, não só dentro de campo, mas fora dele. Cara, agora é curioso, né? E é uma coincidência negativa como Ponte e Ituano se parecem nesse momento, né? São ataques que não são produtivos. O Ituano tem menos gols do que jogos no ano. 44 gols em 50 jogos no ano. Os 2 times, né, Fábio, estão sem vencer há 7 jogos, né? Então o Ituano também numa fase de pouca confiança nesse momento, né? Pouca confiança. Eu estava conversando com o Carlão ontem, inclusive. A torcida lá de Tu tá muito desanimada também com o Ituano. Ituano que tá, o Juninho voltou ao comando técnico, né, diretor técnico agora da gestão de Ituano, mas o pessoal tá muito desanimado, a torcida tá descrente do time, e esse jogo importantíssimo agora, caso a Ponte ganhe, caso a Chape ganhe, Ituano já figura ali na parte de baixo da tabela, já entra na zona de rebaixamento, para sair é um parto, né, difícil. Sim. Mesmo, faltando 5 rodadas aí. O Ituano que não tem marcado os gols, como você disse também, né? O meu parceiro Arcílio Neto, ele fez um levantamento que essa é a pior sequência do Ituano desde 2018.
Pois é. Desde 2018, que o Vitória não ficava sem vencer tantos jogos assim. Então, se falta confiança aqui, se tem problemas aqui em relação ao futebol, em relação à falta de gols, à pressão, tudo bem que aqui a pressão, no caso da Ponte, é um pouco maior, né, por conta do cenário político, por conta da torcida. Acho que são situações distintas nesse sentido, extra-campo, mas dentro de campo são muitas coincidências que tornam o jogo ainda mais decisivo para as duas equipes. Claro que na segunda-feira a gente volta a abordar sobre esse jogo. Tudo certo, senhores? Então, hoje temos um encontro no Arena, às 4 horas. Você estará conosco. Eu vou fazer uma visita aqui para vocês hoje. Grande Júlio Nascimento. Mas que notícia excelente. Então estaremos juntos aqui na Arena hoje às 4 horas. Campinas vai parar, né? Nossa, cara, eu não sei quando eu volto no CBN Esportes, tá, Carlão? Então, por gentileza... tô sabendo, que coisa sensacional. É verdade, cuide, né? Vai cuide do nosso filho, que eu vou precisar Julião, deixar a careca um pouco bronzeada. Boa viagem, aproveite bastante, é sensacional a viagem com a família. Malvinas? Vai lá, Julião. Malvinas? Ô, Júlio, só não aperta Maldivas. a mão do Carlão, porque a última vez que ele foi pra praia, Não. só choveu. Não precisa revelar o destino, não, Lu. Calma. Então até 4 horas, hein? E até semana que vem. Um abraço. Tchau, gente. Valeu. CBN Esportes.